Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Alexandre, a gente está trabalhando com a nossa lei orgânica e agora a gente vai para a nossa aula 7. Pessoal, nessa aula 7 a gente vai falar especificamente o processo legislativo municipal. Esse é um assunto um pouquinho amplo, a gente vai trabalhar legalzinho aqui, vou explicar passo a passo e de antemão. Pode ser sim, aliás, tudo pode ser um tema para sua prova, né? Não tem jeito, a gente não tem por onde fugir. Mas esse assunto aqui geralmente cai quanto às leis, né? A aprovação das leis complementares, as emendas constitucionais, as leis ordinárias, né? Aqui não tem emendas constitucionais, mas tem as emendas à lei orgânica. Esse assunto sempre cai, pessoal, na esfera, né, federal. Nos concursos federais sempre tem uma questãozinha sobre isso, tá bom? Como que se aprova, qual é o quórum, por exemplo, para aprovar as emendas, as leis complementares. A gente vai ver tudo isso nessa aula. Então, pessoal, vamos lá. De antemão, pessoal, não esqueça de se inscrever e também de adquirir, né, o nosso material. Tem uns mapas mentais bacana, também tem a lei orgânica comentada, é a lei orgânica completa, tá? Então você pode baixar ela, estudar por ela sem problema. Show? Vamos lá. Pessoal, o processo legislativo municipal. O processo legislativo municipal, né, é o processo aí, né, para criar as leis, né? Eu botei aqui leis, é o processo como se cria as leis. Então, esse processo é usado para elaborar o quê? As emendas, né, à lei orgânica municipal, tá? Então, tem como emendar, né, a lei orgânica, ou seja, acrescentar alguma coisinha ou, né, tirar uma coisinha e acrescentar outra, tá? Então, são as emendas da lei orgânica. Além disso, são as leis complementares. Alexandre, o que é leis complementares? Vou te dar uma dica que você nunca mais vai esquecer. Leis complementares, resumindo bastante, é o seguinte: é as leis que complementa. Ou seja, tem um assunto lá na lei orgânica, tá? Complementa, né? Botei complementar. Vamos supor que esteja na lei orgânica que o município irá preservar as florestas, né? As florestas locais. E pode estar escrito bem assim, ó. Logo, será criado em lei complementar os lugares onde serão preservados, onde vai ser de preservação ambiental. Então, a própria lei orgânica diz, né, que vai ser por lei complementar, que vai dizer exatamente onde e como vai ser esse esse implemento aí de reserva ambiental, por exemplo, tá? Então, lei complementar, ela complementa a lei orgânica. E as leis ordinárias? Pessoal, lei ordinária é aquela que causa ordem, né? Impedimento, tá bom? Então, vou botar aqui ordem, traz ordem, né? É proibido isso, é proibido aquilo, traz ordem, tá? Pessoal, estou resumindo, é muito mais que isso, só estou resumindo, tá? Leis delegada, resoluções e decretos legislativos, para a gente não interessa saber o que é, isso não vai cair mais na frente, só vai cair na frente o que é lei complementar e ordinária. Então, ou seja, compreende o processo legislativo, pessoal, o que a gente tem que entender? Compreende tudo, tá? A elaboração de leis, né? A elaboração e emendas, tá? E emendas, né? No caso, emendas, emendas à lei orgânica, tá, pessoal? Vou até botar um asterisco aqui. Quando falar de emendas, é emendas à lei orgânica, beleza? A elaboração de leis, decretos e resoluções. Tá? Então, isso que a gente tem que saber. Show de bola? Então, é um processo legislativo. E como que é esse processo legislativo? A gente vai ver agora cada um deles. Vamos lá. Pessoal, lei orgânica municipal é a lei mais importante. Eu comentei isso na primeira aula, lembra? É a lei mais importante do município. A lei que rege, que organiza todo o município, tá? E a lei municipal, essa lei orgânica, ela pode ser emendada. Emendada, tá? Então, pode ser emendada. É isso mesmo, vem de emendar, pessoal. É isso que você pensou, emendar. Ou seja, vai lá, um pedacinho de retalho, né? A gente bota lá na roupa e emenda aquela roupa. É mais ou menos isso. Supondo que a lei orgânica fosse uma roupa, a gente emendaria ela com um pedacinho de retalho, para a gente ter uma ideia. Ou seja, a gente vai acrescentar coisas lá ou tirar coisas para botar coisas novas, tá? Não vou entrar em mérito, pessoal, sobre as cláusulas pétreas, tá? Isso está ligado diretamente ao direito constitucional, então não vou falar sobre isso. Cláusulas pétreas são coisinhas aí, né? São artigos aí na Constituição Federal que não podem ser mudados. Então não vou entrar em detalhes sobre isso, vamos falar sobre lei orgânica mesmo, tá? É que pode surgir aí, quem já trabalhou com direito constitucional, pode surgir essa dúvida. Entretanto, esquece aí o que é cláusula pétrea, porque não cai isso na lei orgânica. Show?
Pessoal, para a lei orgânica municipal poder ser emendada, tem que haver uma proposta. Veja que emendar a lei orgânica é difícil e vocês irão ver o porquê. Ó, primeiro tem que ter uma proposta. A proposta pode ser de um terço dos membros da Câmara. Dos membros, ou seja, dos vereadores, né, pessoal? Mas por que você botou membros? É porque é assim que cai na prova, tá? Porque é assim que está na lei orgânica. Então, um terço dos membros da Câmara Municipal, beleza? Ou seja, dos vereadores. Os membros da Câmara Municipal são os vereadores. Show. Ou, tá? Ou do prefeito. Pessoal, é a proposta. Vamos supor que o prefeito quer mudar um artigo da lei orgânica. Esse artigo só pode ser mudado, né, da lei orgânica, por uma emenda, tá? Então, essa emenda, essa proposta, pode vir de um terço dos membros da Câmara Municipal ou do prefeito. Beleza. Só que é o seguinte, para virar emenda, essa aqui é a proposta. Surgiu a proposta. Para virar emenda, pessoal, tem que seguir um rito, tá? Vou botar aqui rito. O que é rito? Rito é procedimento, é muito usado aí no direito constitucional. Rito é um procedimento. É o rito das emendas, tá? Ou seja, é o procedimento das emendas. Isso, por incrível que pareça, vale também para as emendas constitucionais. É a mesma coisa, praticamente. Ó, tem que seguir o rito. Primeiro, tem que ser votada em 2 turnos. Tem que ser votada em 2 turnos, pessoal. É necessário, tá? Segundo, tem que ter um interstício, pessoal. Interstício, né? Interstício. Eita, interstício. Agora não sai mais, não. Tem que ter um interstício, pessoal. Isso aqui é o quê? Isso aqui é um intervalo. Alexandre, por que você botou essa palavra? Porque é assim que vai cair na prova. Intervalo. Porque é isso que está na lei. Inclusive na Constituição também é a mesma coisa. Intervalo, tá? É um interstício de, no mínimo, de 10 dias. Ou seja, votou no primeiro turno, beleza. Aí tem que esperar no mínimo 10 dias para votar o segundo turno. Show? Show. E por último, tem que ser aprovado, tá? Por 2 terços. Olha só, hein? 2 terços é bastante, né, pessoal? É mais que metade, né? 2 terços dos membros da Câmara. Ou seja, os vereadores, né, pessoal? Os vereadores. Show? Então, esse é o procedimento para uma proposta, né, de uma emenda da lei orgânica virar uma emenda realmente, tá? Então, primeiro, tem que seguir esse rito. Primeiro, ser votado em 2 turnos. Tem que haver um intervalo mínimo, um interstício, né, de no mínimo 10 dias. Pode haver 20? Pode, tem que ser no mínimo 10 dias. E tem que ser aprovado por 2 terços dos membros da Câmara, tá, pessoal? 2 terços dos membros da Câmara. Beleza? Vamos ver agora a respeito das leis, né? Isso aqui é a emenda à lei orgânica, mas tem as leis que podem ser aprovadas ou não. Vamos ver aqui. É o seguinte, vamos lá. Iniciativa, ambos, né? Tanto da lei complementar quanto da lei ordinária. A iniciativa. Pessoal, a iniciativa pode ser de qualquer vereador. Iniciativa para as leis complementares e ordinárias. Qualquer vereador. Vejam que é mais simples, né? Qualquer vereador. Comissão, dentro da Câmara existe uma comissão, tá? Então, a comissão também pode ter a iniciativa da lei. Comissão permanente da Câmara. Qualquer vereador, comissão permanente da Câmara e o próprio prefeito, tá? Ele pode ter iniciativa para as leis complementares ou ordinárias, tá bom? Também pode ter uma iniciativa dos cidadãos. Isso mesmo, cidadãos. Pessoal, desde que exerçam, ó, desde que exerçam sobre a forma de moção articulada. Subscrita no mínimo por 5% dos eleitores
do município, né, pessoal? Isso significa o quê? Significa que os cidadãos, né, que queiram ter uma iniciativa de uma lei complementar e lei ordinária, essa iniciativa ela pode ter? Pode. Só que ela tem que fazer como se fosse um abaixo-assinado, né, subscrita, né, no mínimo, por 5% dos eleitores do município. Só gravar aqui 5%. Show? Então os cidadãos podem ter a iniciativa da lei complementar ou ordinária? Pode. Tanto os cidadãos, né, com os 5% dos eleitores do município, né, da subscrita, e ou como a comissão permanente da Câmara ou o prefeito. E para aprovar, quem aprova? Quem aprova é a Câmara, né, municipal que aprova. E como que funciona? As leis complementares, ó, para aprovar, leis complementares, precisa da maioria absoluta, precisa da maioria absoluta dos votos dos membros da Câmara, né, pessoal? Beleza? Show de bola. E as leis ordinárias? A lei orgânica, pessoal, ela não comenta sobre lei ordinária, tá? Ela fala o seguinte, ó, observados aí os demais termos de votação das leis ordinárias. Ou seja, existe numa esfera federal que as leis ordinárias seria para a maioria simples, ó. Leis ordinárias, vou botar até pequenininho aqui, mas não vai cair na sua prova. Leis ordinárias seria por maioria simples, tá? Alexandre, o que é isso? Maioria absoluta e maioria simples dos votos. Significa, para ser aprovado, né, pessoal? Leis ordinárias, para ser aprovado. Na maioria absoluta, a gente vê a quantidade de vereadores, tá? Vamos lá. No caso de Araruama, são... Absoluta, epa, absoluta. No caso de Araruama, são 17 vereadores. Logo, tem que ser, no mínimo, 9 votos, né? 9 votos a favor para aprovar a lei complementar. Beleza? Então, 9. Isso não importa a quantidade de vereadores presente. Ou seja, se tiver 15 vereadores, são 9 votos. Se tiver 10 vereadores, tem que ter, no mínimo, 9 votos. Tá? Então, é a maioria absoluta. Beleza? A maioria simples, pessoal, é a maioria presente. Já não tem nada a ver com a quantidade de vereadores. Se tiver os 17, vão ser 9. Mas se tiver 10 vereadores, se tiver 10 vereadores presentes lá na votação, né, no dia da votação, tem que ser no mínimo 6, né, pessoal? Porque 5 é metade, né, seria empate, tem que ser no mínimo 6, tá? Então, né, eu não sei quanto precisa para ter quórum para fazer votação, não sei, isso não cabe também, gente, não está na lei orgânica, tá? Mas fazendo a suposição aqui, para a gente ter uma noção de maioria simples e maioria absoluta. A maioria simples é a quantidade de vereadores presentes na votação. Já a maioria absoluta é a quantidade de vereadores. Então, não importa a quantidade. Se aqui tem 10 vereadores presentes, mesmo assim precisam de 9 votos, sim, para aprovar uma lei complementar. Já na lei ordinária, com 10 vereadores presentes, por exemplo, precisariam de 6, né? 6 votos sim, para aprovar, tá? Então, as leis complementares é um pouquinho mais rígida do que as leis ordinárias, né? O processo de aprovação. Pessoal, lembrando que não fala da lei ordinária, tá? Diz que serão observados os demais termos para leis ordinárias, para aprovação das leis ordinárias. Essas leis ordinárias aqui significa no âmbito federal, beleza? No âmbito federal, só para a gente ter uma noção. E com certeza segue o mesmo, né, o mesmo processo aí nos municípios a respeito das leis ordinárias, tá bom? Então, deixa eu apagar as leis ordinárias aqui, né? E o seguinte, ó, aprovou, foi aprovado, e aí, tá valendo? Não, não tá valendo, pessoal, não é assim. Aprovou a lei, será enviado o prefeito para o prefeito sancionar. Então, envia para o prefeito. Para o prefeito. Sancionar. Show? Aí, se o prefeito considerar o projeto, né, no todo ou em parte, inconstitucional, ou contrário ao interesse público, o prefeito pode vetar, ó, pode vetar, parcial ou total, tá? Só para gente saber. Parcial ou total, tá? No prazo de 15 dias úteis contados aí da data de recebimento. Então, no prazo aí de 15 dias. Não precisa gravar esses 15 dias não, né? É bom, né? É bom gravar. Mas ele tem um prazo de 15 dias aí úteis para sancionar, né? Ou pode vetar parcial ou
total. Beleza? E se o prefeito ficar em silêncio? Se o prefeito ficar em silêncio, ó, silêncio importa, acarreta, né, a sanção da lei. Ou seja, a lei vai valer. Se ele ficar em silêncio, a lei começa a valer. Tá? Então, esse é o que eu tenho para falar aí das leis complementares e ordinárias. Qualquer coisa, volta um pouquinho, assiste novamente para a gente pegar o raciocínio de novo. Beleza? Então, pessoal, acho que chegamos ao fim. Se inscreva no nosso canal se você ainda não se inscreveu, isso vai ajudar muita gente a ouvir muitas coisas boas por aí. Gostaria de agradecer a todos, obrigado pelo carinho, obrigado por você estar assistindo esse vídeo. Deixe seu like se você gostou, pode comentar também. E não esqueça também que nós temos o nosso site e as redes sociais, está aí na telinha. Baixe também a Lei Orgânica, pessoal. É importante demais lermos a Lei Orgânica. Muito é copia e cola. Eles pegam simplesmente o artigo completo, né, da Lei Orgânica e jogam na prova lá e faz a pergunta. Então é importante a gente estar familiarizado aí com alguns conceitos aí, né, com alguns artigos da Lei Orgânica. Beleza? O link está na descrição do vídeo. Então, eu vejo vocês na nossa próxima aula. Até lá. Tchau, tchau.